Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você neste sábado maravilhoso, já está cheio de sol, que essa luz de Cristo possa brilhar dentro do seu interior, no seu coração. É o desejo do meu coração para vocês que têm me acompanhado, têm feito esses estudos comigo. Eu louvo a Deus em primeiro lugar e louvo a Deus pelas suas vidas, porque nós podemos aprender uns com os outros, amém? Nós estamos falando sobre sua oração tem poder. O texto base é Salmo 165, verso 2. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. O salmista já dizia que a Deus todos nós iríamos a Ele em oração, né? E a gente está falando que Jesus é o nosso modelo. Ele nos deu um modelo de oração, ele nos ensinou a orar, né? No livro de Mateus, como eu já falei nos estudos anteriores. E ele próprio se retirava para orar nos desertos, né? Ele buscava Deus. E outra coisa, além de nós, como igreja, podermos orar uns pelos outros, Deus quer que é você que precisa fazer as suas orações diante de Deus, levar ao conhecimento de Deus a sua gratidão, a sua necessidade. A sua oração precisa ser ouvida por Deus, amém? E você também vai orar a Deus em santidade, em obediência a Deus. E nós já falamos, né, que você pode orar com gratidão a Deus, orar em nome de Jesus, amém? Todas essas orações, você e eu devemos fazê-la. E orar com fé, é o que eu vou falar hoje. Em Hebreus capítulo 11, do verso 1 e verso 6, ele fala assim para nós, amados. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Não adianta eu falar, mas se eu e você não crermos no que nós estamos falando, orando, e naquele com quem você está falando. O texto básico diz assim, né? O salmista diz para nós, amados, ó tu que escutas a oração, é Deus quem escuta a nossa oração. E ele diz assim, a ti virão todas as pessoas. Temos que ir a Deus em obediência, em fé. Você precisa fazer a sua oração em santidade e agora em fé, né? E em Mateus 21, 22, ele diz assim, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E por que a fé ela é tão importante? Pare e pense um pouco comigo. Se o medo nos faz enxergar em tudo uma ameaça, nós nos sentimos encurralados, temerosos, imagine através da fé. Através da fé, irmãos, nós podemos enxergar, nós enxergamos as promessas de Deus. E vamos caminhar de acordo com as promessas, com aquilo que Deus já designou para que eu e você alcancemos. A fé, eu quero dizer para você que ela é um dos combustíveis que tem que estar na nossa vida. É como um carro sem gasolina, ele não vai andar. Eu estou dando um exemplo tão bobinho, tão banal. Pensa, se você tem um carro e você não abastece esse carro com óleo, com gasolina ou com álcool, ele não vai andar. E um dos combustíveis da fé é a nossa perseverança em Deus. Perseverar, amados, é orar até quebrar todas as resistências espirituais. É ter uma fé constante. Ou seja, assim, que não assombra nem variação de dúvidas.
Essa sua fé constante, ela não vai variar com as situações que possam ocorrer no nosso dia a dia. E o Tiago, capítulo 1, verso 4, ele diz assim para nós: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos e irmãs que me ouvem, eu digo para mim e para você, há casos em que nós precisamos reforçar as nossas orações com jejum, que é também uma outra arma muito poderosa. E nós vemos na história de Daniel, que nos ensina. Daniel, capítulo 10, verso 13, diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Nós conhecemos um pouquinho a história de Daniel, né? Que ele orava 3 vezes ao dia, ele jejuou para que ele pudesse ter uma resposta de Deus. E a Bíblia conta que houve uma guerra no mundo espiritual entre os anjos de Deus e os anjos do maligno. Mas, como nós vimos aqui no texto que eu li, que Miguel, né, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e ele obteve vitória sobre os reis da Pérsia. Eu quero reafirmar para você que um dos combustíveis da fé é a sua e a minha perseverança. Persevere, ore até que você alcance o favor de Deus. Não desista por nada, mas seja perseverante. Tenha uma fé constante, né? Não se deixe levar pela mentira e pelo engano de Satanás, que vai dizer para você: não adianta orar, é impossível, Deus não vai te ouvir. Não, meus amados, creia que Deus é aquele que ouve a nossa oração. E nós vemos aqui no texto, vou repetir esse texto, Salmo 65, verso 2. Vai lá no Salmo 65 e leia. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas. E a oração é uma das formas de você e eu nos comunicarmos e nos relacionarmos com Deus. Ele é o nosso Pai e Ele nos ouve. Ele tem prazer em atender as nossas necessidades, desde que elas estejam de acordo com a vontade de Deus. Não se esqueça disso, né? E Jesus nos ensinou como orar na oração do Pai Nosso. Não se esqueça que eu dei um exemplo ontem sobre Jesus quando ele orou lá no Getsemane, falando assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sempre ore para que a vontade de Deus, meus amados irmãos, que é boa, perfeita e agradável, possa ser o desejo do seu coração. Porque sempre Deus sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. E muitas vezes nós vamos receber um não de Deus. O próprio Jesus, o Filho de Deus, quando fez esta oração no Getsemane, Jesus disse não a ele, porque era necessário que Jesus passasse por aquela situação, por amor de você e de mim. Ele assumiu o seu e o meu lugar naquela cruz. Por isso, não descreia nunca da palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. É a palavra escrita que você e eu temos que nos alimentar dela todos os dias em oração. Orando com gratidão, com santidade e com fé, em nome de Jesus. Não deixe de entrar lá no meu canal, não deixe de dar um joinha e não deixe de compartilhar. Seja boca de Deus, espalhe a palavra de Deus para tantos quantos você puder, assim como eu tenho feito. Faça você também. Isso vai agradar a Deus. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Tenha um final de semana muito abençoado e ore ao Pai em nome de Jesus Cristo, seu Filho, como nos ensinou.
o próprio Jesus, que sempre quando você for orar, você deve fazê-lo em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, porque o Deus Pai não vai negar jamais nada para o seu Filho. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.